Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar como funcionam os scripts do Copilian Sim. Tá? A primeira coisa, os scripts são esses, o símbolo deles são dados aqui nessa forma de uma folhinha, tá? Com uma ponta dobrada. São códigos que já vêm dentro do Copilian Sim. Tá? Nós podemos utilizar os que ele já vem ou em cada um dos robôs, ou editá-los, ou fazer o nosso próprio. Tá bom? Para nós entendermos como é que funciona o Copilian Sim, a estrutura dele, o funcionamento, nós vamos aqui em Help Topics, e vamos aqui, primeiro item aqui, vamos aqui em Simulation, tá? Simulation, então, aqui é para a gente ver o modo de simulação. Quando você dá um play aqui dentro, basicamente o que você vai ver aqui é quantos objetos selecionados, o tempo de simulação, o DT aqui, que é o passo de simulação, que é esse que a gente define aqui antes de mandar a simulação rodar, tá? Por default é 50 milissegundos. Aqui ele tem outros modos de colisão, de distância de objetos, tá? Que a gente não vai ver aqui no vídeo de hoje, tá? E aqui ele vai estar mostrando aqui na terceira linha, ó, quantos scripts estão sendo chamados ou iniciados, né? Aqui ele tem aqui um script, que é o main, que é esse aqui do caderninho laranja. Ele sempre está rodando quando você pega o programa no Copilon, ele já vem no programa, né? Ele é o principal, ele que vai fazer a gestão de todos os outros scripts. E temos esses outros dois tipos aqui, mais um terceiro que a gente vai comentar nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou estar usando aqui para mostrar aqui o material que está dentro do próprio help do Copilion, tá? Eu vou passando mais assim, um pente mais rápido. O modo de operação dele, a gente tem dois modos de operar, né? Um convencional, um normal, tá? E um que ele em tempo real. Quando eu quero colocar em tempo real, eu estou colocando esse reloginho aqui, ó. Tá? Se você olhar o funcionamento dele, ele vai sincronizar com o tempo do relógio do seu computador, tá? O tempo físico. Como que ele faz isso? Ele tem esse modo que ele, quando você manda inicializar o programa, você mandou dar o play, ele vai dar um run naquele script principal, aquele do caderninho laranja, tá? E ele vai todo instante vai fazer roda, executa as operações que tiverem que ser feitas, finalizadas todas, ele vai pegar o tempo de simulação atual e vai somar um type step, que é aquele, no caso do nosso programa, 50 milissegundos, tá? E vai depois colocar aqui e vai fazer essa operação rápido. Então pode acontecer a seguinte situação: enquanto você está no tempo de mundo, está lá 3 segundos rodando, passou 3 segundos, seu programa está rodando. No mundo, né? Nosso tempo. Para a simulação é como se tivesse já passado 15 segundos, por exemplo. Tá? Esse aqui é no modo, ele não vai ajustar com o tempo do seu relógio físico. O outro modo de operação é trabalhar com o modo de tempo real. Nesse modo de tempo real, ele fica monitorando o tempo de relógio, o tempo físico. Ele verifica, ó, roda o script, passou aquele tempo que deveria, o tempo que passou aqui de relógio é o mesmo tempo, o tempo de simulação é o mesmo do relógio? Não, se não, ele fica fazendo esse loop e verificando toda hora. Assim que ele conseguir realmente o tempo de simulação ser maior que o tempo real, né, ele vai pegar, vai somar aquele tempo e vai rodar esse script de novo, principal. É assim que ele vai tentar sincronizar. Detalhe que esse erro não vai ser acumulativo, por mais que tenha um errinho aqui porque vai passar, esse erro não é acumulativo, porque ele fica ajustando todos os instantes, tá bom? Então esse aqui é os dois modos de operação do modo Simulation. Nós temos aqui a janela de diálogo, a gente falou ela em outros locais, acho que nos vídeos lá no começo do curso, né? Aqui nós temos aqui a opção, só voltando aqui no cantinho da esquerda superior. Aqui eu defino o tempo, o mesmo tempo que eu estou definindo aqui, é o mesmo aqui. Eu posso definir que eu quero pausar depois de tantos segundos. Eu coloquei 00, e já comentei em outros vídeos que quando eu coloco 00, ele não vai parar verdadeiramente instantaneamente, ó. Passa uns 15 centésimos, tá? Isso aqui é interessante quando você quer saber quanto de tempo você põe ele em 0, ele pausa, já não imediatamente, a gente vê que tem um 15 centésimos, você manda inicializar a simulação pela sua API, por exemplo, é o caso que a gente está fazendo aqui, e manda pausar no final, que você vai atualizar, para saber quantos segundos gastou dentro da simulação, não do mundo real, tá bom? A não ser que você estivesse colocando o modo em tempo real. Aqui você define que se você quer resetar o cenário depois
que terminar a simulação, ou seja, se dá um stop, ele volta do jeito que estava. Ou não. Você quer remover os objetos, né? Por exemplo, eu mando simular aqui, ó, e botei esse robô. Quando der o stop, já sumiu. Isso é uma opção que você decide a forma como você quer trabalhar. Tá? Aqui, se você quer trabalhar em tela cheia, aqui, em vez de você parar, se tiver um erro, ele pausar o script, tá? São opções que você vai decidir como você julgar melhor. Tá? Essas aqui, e de tempo real, você define por aqui. Bom, então a gente já falou já como funciona o modo de simulação. Vamos agora, então, para a gente falar dos scripts. Eu vou ver aqui em Write Code. O Copilha, assim, ele tem várias formas de você interagir com ele, né? Nós trabalhamos até agora com uma Remote API, tá? Uma API remota, né, do lado do cliente, o Copilha se vira o servidor, né? A gente trabalhou com ela e usando a linguagem em Python. Nós vamos agora começar a trabalhar, para aprender como é que eu posso trabalhar com script embarcado, que são esses scripts, esses caderninhos aqui dentro, ou seja, nós vamos utilizar os scripts que tem aqui no programa. Tá? Vou editar eles, ou adicionar em robôs, né? Pegar uma peça e colocar alguma coisa. É uma forma da gente ter uma interação melhor em relação aos cenários, os modelos que tem aqui dentro do robô. Bom, depois aqui, ó, Simulation Script, basicamente a gente vai ter para a simulação, a gente vai ter o script principal, tá? Esse script principal é aquele que já vem no Copillion Sim, né? A gente vai ver que a gente vem com dois scripts básicos quando a gente abre um arquivo novo, tá? O principal sempre ele vai estar presente. O segundo, que é o de customização, a gente vai ver que já vem um e ele se perde no programa, tá? Nós temos então o script principal, main script, os scripts filhos, tá? Child scripts, e os de customização, tá? Então vamos aqui para o main script. Então mesmo aqui, esse mesmo atalho está aqui, tá? Então, desse caderninho aqui, ele tem basicamente 4 funções, 4 funções que ele vai estar trabalhando. Essa aqui, o syncal init, ele vai funcionar só uma vez no programa quando ele inicializa. O oposto dele é esse cleanup, é quando ele finaliza a simulação. Então, quando você pausa, que aqui ele vai estar como suspende, né? Você não está executando nem esse aqui, tá? E o funcionamento nominal dele, ele vai estar sempre atuando, esse de atuação e esse de sensoriamento. Ambos, se a gente for abrir aqui, ó, eles vão chamar todos os recursos em relação à atuação, ou seja, você mandar um movimento para um objeto, tomar uma iniciativa do motor, tomar uma ação do motor, ou o movimento do corpo, né, vai ser todos aqui. E a mesma coisa aqui de sensoriamento, tá? Isso de limpeza. Há outros modos, se a gente for olhar, além dos que são apresentados aqui, ó, que são os 4 principais, e vão ser presentes até em uns scripts filhos, tá? Que são os scripts de suspensão, tá? E quando ele está suspenso. Suspensão aqui, pessoal, é o pause, é quando ele está pausado, tá? E isso aqui quando ele retorna o funcionamento dele. Ele sai do modo de suspensão, né? Que é o pausado. O main script, pessoal, ele vai ser o que vai fazer gestão de todos os outros scripts. O Copilha, sim, permite você customizar nele, mas ele recomenda não utilizar nenhuma modificação no main, tá? E eu também recomendo também que não utilize. Se você precisar fazer alguma customização em cenário, a gente vai ver que é o script de customização. Se fazer da parte de controle, ou você vai usar os scripts filhos, tá bom? São 2 ainda que a gente vai falar aqui agora. Bom, então aqui os scripts principais são os scripts filhos. Eles são uma maneira, então, de melhor portabilidade, né? Escalabilidade, aumentar o seu projeto, evitar erro. Os scripts filhos, primeira observação, se houver algum erro dentro dos scripts filhos, ele automaticamente vai interromper a simulação. Tá? Então você está rodando, deu algum erro, ele vai interromper na hora. Tá? Ele não vai permitir o funcionamento. Nós temos 2 tipos de scripts filhos. Eles são representados aqui. Você vê que eu não estou observando os scripts filhos, eu tenho 2 símbolos. Né? A gente não vai ter um script, algo que chama só script filho. Ele é uma classe maior. Tá?
A gente tem os scripts filhos com thread e sem thread, tá? Então vamos observar o primeiro aqui, ó, sem thread, tá? Esses aqui, o símbolo deles vão ser um caderninho agora com letras escuras, tá? Então vamos adicionar um aqui. Primeira coisa, eu vou adicionar, vou colocar um objeto aqui, um cubo, tá? Pode ser qualquer objeto, tá, pessoal? Estou só colocando um cubo para mostrar aqui que um objeto mais simples, que é os objetos primitivos, eu já posso botar um script, tá? Sempre um script filho vai estar associado a apenas um por objeto, tá? Não vão ter dois por objeto, tá? Não posso também ter os dois tipos de scripts filhos por objeto. Então vamos clicar, selecionei o objeto, adicionar, script filho, eu tenho aqui as duas opções, sem thread ou com thread. Vou colocar aqui o sem thread. Então se eu abrir aqui ele já vai ter aquelas funções prontinhas aqui, só para colocar o código. Nesse vídeo a gente não vai explorar nem um pouco o script filho. Eu vou deixar isso para quando a gente for um outro vídeo, tá? Comentar um pouquinho, de começar a utilizar o Lua um pouco mais e a gente comentar sobre isso aqui, tá? Mas basicamente o que eu tenho para falar para vocês é o quê? Os dois scripts, esses dois aqui então são na inicialização, esse aqui na finalização da simulação. Esse de atuação e o de sensoriamentos, eles são realizados uma vez cada um por passo de simulação. Então, dentro de 50 milissegundos aqui dentro da simulação, não será 50 milissegundos do mundo real, tá? Eles vão rodar uma vez de atuação, uma vez de sensoriamento. A ordem como eles vão trabalhar vai ser definida pelo main script. Pode ser o primeiro de sensoriamento ou depois de atuação, tá? Aqui, se a gente for olhar aqui, ó, abrir o Gmain, a forma como aqui os scripts aqui, ó, eu estou pegando os child scripts, né? E ele está definindo aqui como que ele vai fazendo de atuação, as threads aqui dentro. Você nota que quando ele inicializa aqui dentro, ele sempre já faz aqui o de atuação primeiro, tá? O Copilion, sim, ele vai te oferecer, deixa eu ver aqui é do bem do main script, ele coloca como a forma default dele de atuação, ele faz a atuação, faz o sensoriamento e depois ele apresenta um display, ou seja, visualmente o que você está executando, tá? Mas ele permite fazer a ordem invertida, tá? Só que ele sempre pede questão de cuidado com se você utilizar essa opção aqui dentro, que ele pode dar um erro, tá? Então é recomendado ele trabalhar do jeito nominal mesmo. Então, scripts filhos, esses aqui então eles são executados duas vezes, o script é executado duas vezes, uma para fazer a atuação, outra para fazer o funcionamento, tá? Posso adicionar outros scripts? Posso, tá? Se eu quiser fazer isso, ó, basta eu vir cá, ó, funções, e posso adicionar outras funções aqui dentro dele, ó, scripts filhos. Eu posso colocar uma aqui de depois de copiado, depois de eu criar, depois de deletar, antes de copiar, e assim sucessivamente, né? Quais opções que você quer colocar e customizar um pouquinho mais seu programa, tá bom? Outra opção que nós temos aqui é os scripts com threads, tá? Threads aqui dentro são processos que você garante que eles sempre são executados. Para você garantir, ele na verdade, ele garante que se tiver a necessidade de interromper o programa, interromper esses scripts ali dentro, ele vai lá, executa aquele outro script, volta e ele continua de onde parou. Então não é que ele está chamando toda hora esse script filho. Ele só está garantindo que se fazer alguma interrupção, ele retorna para ele. Então para você garantir que no tempo de simulação ele roda, você tem que colocar um loop interno nele, tá? Vamos agora pegar um outro objeto aqui, eu vou colocar esse robô. Esse robô, isso aqui. E o nome dele aqui é Redundant Robot. Se vocês olharem aqui, ele não tem nenhum script, tá? Posso rodar aqui, ó, tá fazendo nada. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar aqui um script nele de thread. Não tem nada aqui rodando, ó. Então, basicamente, o de thread aqui, a gente tem duas opções aqui, ó.
Eu tenho isso aqui de a thread principal, isso aqui para ele de limpeza, né, quando ele está finalizando. Se eu rodar o meu programa do jeito que está aqui agora, ó, vou dar uma, ó, olha aqui, ó, esse aqui estou mostrando que eu estou com um objeto selecionado. Ó, quantos scripts aqui, ó, terceira linha agora que eu tirei a seleção. Se você tiver selecionado, vai mostrar mais opção, tá? O que está mostrando? Ó, tá rodando aqui a principal, a sem thread está rodando aqui, tá? Tem só uma. E não tem nenhuma de thread, mas eu coloquei alguma coisa aqui. Por que ele está fazendo isso? Porque eu não estou executando dentro nada dela, tá? Igual eu falei para vocês. Se eu não colocar nada nela, ele não vai enxergar. Outro detalhe, se eu não colocar... Vamos fazer aqui um comando, ó. Ele é similar àquele que a gente botava de status de mensagem. Vou botar assim. Se eu botar assim e ponto, todas aquelas opções que a gente tem no Lua vão ser apresentadas, tá? Vamos falar isso em outro vídeo um pouquinho melhor. Então, adicionar status de mensagem. É o mesmo que a gente fazia lá no nosso API, só que esse aqui em Lua. Vou colocar aqui um código, um textinho, tá? E fechar. Fechei. Executei. Olha, não tem nenhum script, não está rodando e botou um texto. Ou seja, ele chegou a executar, mas ele executou quantas vezes? Uma vez. Para eu resolver isso aqui, eu tenho que colocar um while, algo que segura, um loop para eu ficar segurando, que toda vez que ele retornar, como ele não finalizou, ele vai lá e continua essa função aqui. Tá? Aqui ele está dando um exemplo para nós, tá? Que é esse while, o end aqui, tá? O que ele está fazendo nela? Ele vai, enquanto tiver o estado de simulação aqui, ó, tiver ele avançando, tá rodando, ele vai executar. Então, toda hora essa função vai executar. Ó. Eu vou botar esse texto aqui. Olha aqui, ó, produziu o texto, tá? Uma observação aqui, já que a gente está falando tanto do Python, o Lua não tem aquele negócio de indentação ter significado. O que vai definir aqui os whiles vai ser uma função e definir o final dela, um local apontando o final. Aqui, então, tudo que tiver dentro desse contexto aqui, ó, entre o while e o end, faz parte do while, tá? Então não precisa. Eu coloco mais por estética, tá? Agora eu vou aqui, ó, retornar. Vou colocar essa função aqui, ó, local. Já tem esse objeto aqui. Eu vou rodar, tá? Olha aqui, ó, ele deu um erro. Vou ter amarelão aqui, ó, tá? Deu um alerta que ele não conseguiu achar o objeto. O que acontece? Quando você for trabalhar aqui, ó, às vezes a pessoa, a primeira vez, tenta colocar esse script, dá erro, descomenta esse aqui e fala assim, esse negócio não funciona, não. Funciona. Olha que o detalhe que ele está pedindo, ó. Similar ao que a gente fazia lá no API em Python. Eu estou querendo pegar a posição de um objeto. Qual objeto? Esse handle aqui dentro. Mas cadê a definição dele? Então eu vou ter que criar aqui, ó. Então você vai lá, handle, sim, ponto, get objeto handle, ó, mesmo nome. Eu tinha que colocar aqui dentro, ó, deu um parênteses, olha que ele pediu, ó, é um número que vai receber e eu preciso dar um string com o nome do objeto. Qual que é o nome do objeto aqui, ó? Redundante robot, tá? Então vamos lá, vou botar aqui, redundante. Tem que ser o mesmo nome, tá? Esquece de colocar entre aspas simples para entender que é uma string. Vou rodar aqui. Preciso colocar ele dentro do while? Não, vai rodar só uma vez. Aqui já vai... Eu estou segurando a thread através desse loop aqui. Ó, não deu erro. Tá? Aí está produzindo o texto sem parar. Eu vou tirar essa mensagem agora aqui, ó. Só colocar que ele funcionou. Um textinho bacana aqui. Agora eu vou descomentar esses outros. O que ele está fazendo aqui nesse código? Ele agora está pegando então a posição do meu objeto handle. Qual objeto? O próprio robô. Salvando aqui em P. O Lua, ele não vai trabalhar... A forma com que ele vai trabalhar com vetores, com essa ideia de lista, ele não vai começar com o número 0, vai começar com o número 1. Então a primeira posição aqui, ó, o primeiro valor dele aqui, o 1 aqui, não é o segundo, é o primeiro mesmo, tá? Ele tá pegando aqui a posição x, y, z do robô,
Está salvando ela aqui, pegando só a posição em X agora. Estou acessando, somando 0,01 e colocando aquilo nesse valor aqui em P, que é localmente ele criou essa variável. O que ele está fazendo agora na próxima? Ele está pegando esse objeto aqui dentro e definindo, ó, set objeto position, está definindo a nova posição desse robô, tá? E aqui ele está botando, quando ele entra nessa função aqui, ó, ele está botando para a simulação continuar, tá? Mandando, solicitando que a thread depois vai voltar. Vamos fechar aqui. Eu dou aqui um play. Olha o que vai começar a acontecer com o meu robô. O meu robô está começando a mover, tá? Tô movendo ali de acordo com a taxa. A minha thread agora aqui, ó, run thread. Vou selecionar aqui, ó. Com a thread está rodando, tá? Um detalhe. A thread os scripts filhos, eles rodam de 1 a 2 milissegundos, tá? Isso aqui é definido. Vou achar aqui. Aqui, ó, volta de 1 a 2 milissegundos antes de você enviar para uma outra thread, tá? Então ele dá esse intervalo entre você executa um programa, entre de novo ele executar, vai acontecer de 1 a 2 milissegundos. Esse tempo que ele está garantindo de rodar de novo esse script, tá? Ele garante que dentro dessa janela de tempo você executa os scripts, por exemplo, sem thread, tá? Ou qualquer outro script de customização, todos eles vão ser executados nessa janela de tempo, tá bom? Bom, então nós já falamos já dos dois tipos de scripts. Se eu quiser remover esse script aqui, eu posso vir cá, editar, remover o script. Se eu tentar adicionar um segundo script nele, ele não vai permitir, tá? Adicionar. Ó, nem permite aqui, ó, colocar, chegar perto. Então já falamos dos dois scripts. Se eu quiser agora alterar, por exemplo, eu fiz no cubo, mas eu não queria ter feito esse script no cubo, tá? Ou melhor, se eu quiser pegar esse script aqui, ó, eu vou pegar então e eu posso mudar o local deles. Como que eu faço? Eu tenho uma janela aqui para gerenciar esses scripts. Tá aqui no canto, na janela lateral, tá? Essa folhinha aqui dentro, tá? Eu tô vendo todos os meus scripts. Se eu clicar aqui na main, vocês vão ver que nada vai habilitar, não permite nenhuma customização. E na de sem thread e com thread aqui dentro, eu posso ver até o robô, eu posso ver qual objeto que está associado, a prioridade, as formas de execução, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, por exemplo, eu vou tentar aqui agora, eu vou colocar esse script aqui, ó, do robô, eu vou tentar botar no cubo. Vamos fazer o contrário, vamos botar um segundo objeto aqui, ó. Um objeto primitivo, vou botar a esfera. Vou colocar ela aqui. Ó. E eu vou vir aqui nesse script, vou aqui no script thread, que a gente estava mexendo nele, e vou colocar para ele acessar a esfera. Pronto, a esfera agora que está com o script que estava antes. Tá? Vamos ver aqui, peraí, acho que eu não coloquei. Lembrei. Eu pus o script lá, só que não vai fazer o que eu estava querendo fazer na esfera, porque ele olha o texto, né? Eu posso botar o script onde eu quiser, esse script filho aqui, ó. Se eu botar aqui na esfera, ó, não está associado com o objeto. Ele vai fazer, ó. Estou fazendo com a esfera, tá? O que mais que eu posso falar aqui? Eu posso então mexer nos scripts. Ele não vai permitir eu colocar o script, dois scripts filhos, no mesmo objeto. É um por objeto, tá? É uma limitação que ele não aceita, tá? Para evitar algum erro, coisa do tipo. Bom, então a gente já falamos dos dois scripts filhos. Também trabalham com a mesma lógica. Se tiver um erro assim gritante no programa, ele pode interromper, tá? A simulação. E aqui, por último, aqui é o script de customização, tá? O script de customização, pessoal, ele tem uma diferença em relação aos dois scripts filhos, é que ele não roda apenas no modo de simulação. Ele roda no modo de sem estar simulando. Tá, mas como que é esse script? Nós não vamos trabalhar com ele agora não, porque eu quero mais para frente trabalhar com outro recurso que é mais interessante trabalhar junto com ele. Mas vamos mostrar como que ele está presente e a gente nem vê.
Vou clicar um novo cenário aqui, ó. Esse aqui é o script de customização, tá? Esse folhinha aqui é um cor preta. Se eu clicar nela aqui, ó, o que ele vai ter aqui? Em geral, a gente põe uma estrutura que chama os add-ons, tá? Que eu posso fazer customização para facilitar, ó. Tá? Só que eles têm em geral, eles vão estar com uma função que é a seguinte: uma vez que eu utilizei ele remove, ele destrói, vamos falar assim, o script de customização, tá? Eu vou aqui adicionar um de customização, ó. Basicamente a estrutura dele aqui, ele vai ser, ó, de inicializar, de limpeza, não simulando, ele tem então esse de não simulação, antes de simular e depois de simular, tá? Depois da simulação. Eu posso adicionar mais. Toda vez que o objetivo seu for mexer no cenário, então logo, você quer mexer no cenário, você não está preocupado em fazer uma coisa só dentro da simulação, você usa o de customização. Fora esses casos, usa os scripts filhos, tá bom? Eu vou pegar agora, ó, fechar esse cenário aqui e vou abrir de novo um novo, para a gente ver o que tinha antes aqui, ó. Se eu olhar aqui dentro, ó, ele tem a função de inicialização, de limpeza, ou de não simulação, tá? E esse códigozinho aqui embaixo, ó, né, que é essa interface de customização aqui, os custom UI, a gente vai ver, eu vou ver se eu faço um vídeo sobre ele, só sobre isso. Isso aqui é uma outra maneira que faz aquelas janelinhas bonitinhas para você tentar customizar alguma variável no cenário, tá bom? Então, basicamente, isso aqui, então, ó, finalizei, né? Não pus nenhum objeto. Se eu botar algum objeto aqui, ó, ele ainda permite. Se eu tentar pegar e acessar isso aqui, ó, e mexer nele, ele, olha, não sumiu. Legal. Tem que colocar um objeto. Ó, detalhe que eu não sabia aqui, ó. Quem está aí usando o VRAP, por conta da versão do Windows 32 bits, que eu falei aqui que pode utilizar procurar o VRAP mais antigo, os VRAP, né, que é o anterior do Copilion. Se eu não estiver enganado no VRAP, se você colocasse um objeto no cenário, ele já não permitia, na forma que estava definido o script de customização, ele já não permitia você modificar o cenário. Ó, acho que depois que eu tiro o foco, ele já tira. Ah, tá a mesma coisa, então. Depois que eu tiro o cenário aqui, ele já tira a função. Vamos lá aqui agora, por último, então a gente já falamos aqui do script de customização, tá? Eles rodam, então, todo o tempo eles vão estar rodando, dentro da simulação. Então, qualquer janela que você não tiver de tempo parado, ele vai estar executando, tá? E vamos olhar aqui, customização, chamada das funções, aquele já a gente falou. A ordem como que ele trabalha, para a gente finalizar aqui, a última informação. Ele sempre vai trabalhar o programa, quando o main script está rodando, pode até ser modificada essa ordem, mas ele default dele é o quê? Ele sempre vai trabalhar com os scripts com threads, tá? Você pode alterar através dessa função aqui. Depois ele vai trabalhar com os scripts sem threads, tá? Que são aqueles que executam 2 vezes por passo de simulação, para fazer a função do sensing, né? E o outro do actuation, né? De atuação e de sensoriamento. Depois tem o de customização e esses outros aqui que a gente não está falando aqui, então não adianta eu ficar entrando na fundo. Mas então, basicamente, o principal então são os de threads e depois os sem thread e em terceiro lugar os de customização. Tá? Sendo que também a ordem deles avaliar, eu posso ter script dentro do objeto principal, seria esse aqui do corpo, ou nos objetos aqui filhos, né, os abaixos, né, que a gente vê toda hora parent, né, os objetos pais e objetos filhos, tá? Nós temos a ordem de execução de prioridade, ela pode ser a normal, né, então aqui é um objeto pai, tá, e cada um dos elementos dele aqui dentro, e eu vou definir pela ordem aqui dentro que esse aqui ele vai ser o objeto normal, a prioridade dele, esse aqui vai ser primeiro, e esse aqui vai ser o último. Posso definir para cada script. Onde que eu defino isso? Quando eu estou colocando aqui, acessando os scripts, ó,
eu posso aqui, por exemplo, definir ó, a ordem de prioridade de cada um deles. Ó. Então, se eu estivesse dentro do objeto aqui, eu poderia definir a ordem como eles vão ser gerenciados. Tá? Aqui tem uma outra forma aqui dentro de prioridade de execução, que a gente trabalha aqui como fosse de uma árvore. Né? Ele vai olhar primeiro o objeto pai e depois os objetos filhos. Tá? Eu posso trabalhar em dois sentidos. O modo reverso ou direto. O pai seria esse aqui no forward, tá? Ó, forward ou reverso, tá? Então posso trabalhar então esse aqui, eu executo o script primeiro do pai, do objeto pai, que é o principal na hierarquia, e depois do filho ou reverso aqui dentro, tá? Isso aqui é interessante quando você tem mais um robô, tem alguns robôs aqui, deixa eu ver se eu pego um que eu sei que vai ter essa estrutura. Ó, peguei esse aqui. Esse robô, se eu não estiver enganado, ele tem 2 scripts. Ele tem aqui na base, um do pai aqui, do principal, tá? E um para cada uma das garras aqui dentro, até para a ventosa, tá? Ele tem um script. Se eu vim cá, ó, todos os scripts deles estão aqui, ó, da base, com o pai, e assim, todos definidos aqui então com o modo reverso. Então, executa das peças individuais, das partes, dos elementos do braço do robô, nesse caso, e depois no robô como um todo. Tá bom? Então, eu posso trabalhar de várias maneiras, com vários objetos dentro do meu cenário e cada um deles com um modo diferente de operação. Tá? Então, isso que era o objetivo desse vídeo, a gente introduzir esse assunto de como é que funcionam os scripts do Copilion Sim, né? E como que a gente pode trabalhar, então, tanto com customização do cenário, quanto fazer tarefas que precisam de uma velocidade muito grande, fazer toda hora, garantir que está sendo executado, ou fazer algum controle. Né? A ideia nossa agora é a gente ampliar as possibilidades que a gente pode trabalhar no Copilion Sim. Tá bom? Espero ter ajudado aí a entender melhor o vídeo do Copilion Sim. E nos próximos vídeos acho que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre já trabalhar com script com Lua. Tá bom? Se você gostou, curta o vídeo e até mais.